Fala pessoal, beleza? Dia 1º de agosto, tá um dia com uma volatilidade bem interessante, tá? Alguns movimentos até que bem direcionais, né, ali para fractais menores, tá? Então vamos para o nosso fechamento de mercado, tá? Do dia 1º do 8, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza pessoal? Vamos começar aqui pelo diário, né, como fazemos sempre. Pontos interessantes, né pessoal? A gente havia deixado marcado essa máxima, né? E havia deixado marcado essa mínima, certo? E a gente falou, né, que se o preço viesse abaixo, por exemplo, dessa mínima aqui, né, poderia ter uma aceleração de venda, né? E teve, tá? Teve uma movimentação de cerca de 1.000 pontos, tá? Abaixo dessa movimentação aqui, certo? E aí, pessoal, hoje, né, com esse fechamento que a gente teve, tá? Esse fechamento aqui, o que ele te remete, né? Aqui você tinha uma máxima, certo? Aqui você tinha a MM50, tá? Conforme a gente trabalhou as médias lá, o primeiro teste está da MM50, então ela é uma resistência, então o preço vem acima, volta e fecha abaixo. Ele fechou negativo, tá pessoal? Dentro da nossa regra de coloração, quando ele fecha nesse roxinho, ele está negativo. Quando ele fecha mais clarinho assim, ele está positivo. Quando ele fecha naquele azul mais claro, né, ele está, né, ainda numa tendência melhor do que essa inicial aqui, né, que ainda pode nos remeter a um pullback, tá? Beleza? E aí, pessoal, tivemos esse fechamento aqui, né? Esse fechamento, pessoal, ele configura um trap, né? Ou armadilha, né? Que aí os comprados entraram aqui, certo? Dentro dessa movimentação. E alguém teve que ir comprando até aqui em cima nessa movimentação e provavelmente com seu stop aqui embaixo teve seu stop acionado, tá? O preço volta, né, e fecha bem nessa outra máxima, né? Então ele fechou dentro de um range duplo, né, aqui de máximas, né, pessoal? Porque você tinha aqui, ó, essa máxima aqui, ele fechou exatamente aqui em cima, né? Tá? E você tinha aqui essa máxima, né? Com esse micro gap que tinha ficado aberto, com essa máxima aqui, né? Então essa daqui ele testou, né? E voltou, teve uma rejeição ao rompimento real dessa movimentação, rompimento direto, tá? Dessa movimentação. E aí agora a gente teve um fechamento negativo, né? E um fechamento negativo interessante, né? Porque ele rompe a mínima e tem um espaço até as médias. Então ele nos deixa aqui pelo diário, pessoal, a ideia de que a gente pode experimentar uma movimentação aqui até um retorno às médias, até uma volta a MM9, uma volta a MM20, até mesmo pouca coisa aqui abaixo, né? Possível também, tá? Então essa movimentação ela nos demonstra uma rejeição, né? E ela acabou armando ali, né? A ideia do trap, né? Com essas duas barras, beleza? Então a gente vai agora ali para o M60, né, pessoal, para a gente continuar a nossa análise. Aqui no M60, pessoal, tá? Aqui é um canal, lembra aquele canal que a gente deixou ligado? Um bom canal de alta, certo? A gente tem aqui a parte de baixo desse canal aqui, correto? Então o preço chegando aqui na parte de baixo desse canal, ele também pode atuar como suporte, tá? E hoje de manhã, né, eu acabei fazendo uma postagem lá no Instagram, tá? Que foi mais ou menos no seguinte intento, né, pessoal? De demonstrar, né, que o preço havia renovado o mínimo, né? Por quê? Porque a nossa mínima de referência era essa, certo? Essa era a nossa mínima de referência, né? O preço veio fazendo essa movimentação, essa aqui passou a ser a nossa mínima de referência, ele veio renovar a máxima. Beleza, até então tendência de alta, alta e claro, né, pessoal? Tá? Mas aí depois, né, ele vem corrigir, ele faz uma correção profunda aqui, certo? Dentro dessa correção profunda, né, ele acaba gerando um pullback, e esse pullback não veio renovar a máxima. Tá? Então, quando essa barra que se fez, né, acabei tirando um print para vocês, né, e mandando durante essa movimentação aqui da manhã, pensando numa possibilidade, né, de leitura, já que o preço não está renovando o máximo e ele já veio renovar a mínima, que a gente podia, né, experimentar níveis mais baixos, tá? E, inclusive, né, ainda assim, ainda pode, né, vir experimentar níveis mais baixos, tá? Aqui seria mais ou menos onde está a MM20 do diário, tá? Por isso que ela acabou sendo mais ou menos a minha ideia de alvo, tá? A MM9 ou MM20 ali do diário, né? A MM9 está mais ou menos por aqui, a MM20 mais ou menos aqui, tá? Ainda assim seria um pullback, tá, pessoal? Ainda assim, né, você estaria trabalhando, né, a ideia, tá, de pullback. Isso só dessa perna aqui, certo? Até aqui o 61.8, né, ainda seria. E essa perna ela é maior do que isso, né? Se você pegar realmente a amplitude dela,
né, você estaria ali trabalhando praticamente ali ainda dentro dos primeiros níveis, né, tá? Aqui de FIBO, tá? Ainda tem espaço até para ver aqui ao primeiro nível, né, o 38.2, certo? Depois tem o 50% mais aqui embaixo, tá? Beleza? Então foi mais ou menos essa a ideia, né, da postagem ali no Instagram pela manhã, tá? E acabou confirmando e deu mais uma boa oportunidade de trade aqui, né, pessoal? Pagou mais, né, tá? Cerca de 700 pontos, né, nessa barra, né? Depois que essa barra aqui, né, volta e fecha negativa, né? Apesar que deu para entrar bem mais antes ali, tá, pessoal? Tranquilo? Então, mini índice, né, pessoal? As médias estão juntas, tá? A 9 e a 20 estão bem juntas e o preço está entre as duas. Aqui, pessoal, de certa forma é uma trap zone, tá? E se vocês olharem até mesmo aqui pelo M60, né, vocês conseguem ver, né, que a gente fechou hoje, tá? De certa forma ali no modo rompimento, né? Tá? O modo em que o preço vem se estreitando, tá? De forma de no formato de um triângulo expandido, é um triângulo simétrico, tá? O expandido seria ele abrindo, tá? Então tem algumas formas, né, de você fazer isso daqui, certo? Então isso daqui é um modo rompimento, isso daqui geralmente quando sai disso daqui aumenta a volatilidade acaba gerando um movimento direcional. Então atenção, né? A isso aqui, tanto para cima, né, quanto para baixo, tá? Então, aqui já olhando pelo M60, pessoal, se o preço abre, por exemplo, num gap de alta, tá? Olhando só aqui pelo M60, depois a gente vai para o M5. Aqui pelo M60, se o preço abre, por exemplo, num gap de alta, acima das médias, tá acima dessa VWAP do fechamento do dia, né? Algo mais ou menos assim, tá? Se o preço abre por aqui, né, e tem um primeiro fechamento ali, positivo aqui, tá? As médias estão flats, tá? E ela perdeu um pouco esse bom alinhamento, tá, para uma movimentação de subida direta. Então, se o preço estica, né, e ele encontra, por exemplo, essa região dessa VWAP aqui, né, assim como travou já essas máximas aqui, a gente pode encontrar, né, uma resistência ao preço, tá? Nessa região de volume que está junto com essa região de VWAP, tá? Beleza? Então, aqui é uma região, né, que pode muito bem segurar o preço. Tá? Então, atenção a essa região aqui, beleza? Então, vou marcar, né, essa regiãozinha aqui, certo? E colocar ali um alarme de rompimento nela, tá? E se o preço abre, né, num gap de baixa, tá? Se ele abre num gap de baixa e ele consegue vir principalmente abaixo dessa mínima aqui, ele aceleraria um pouco as coisas, tá? Até porque ele conseguiria também, né, vir um pouco fora desse canal, tá? E aí você tem esse fundo aqui, ó, né, que provavelmente também pode servir de suporte, tá? Assim como a MM9, que está mais ou menos aqui, e aqui está a MM20, tá, pessoal? Beleza? Então, a preço até pode vir, dar uma esticada aqui, depois já volta, né, e volta a subir. Não teria ainda um bom alinhamento para uma movimentação tão direta, tá? Aí a gente vai acompanhando, né, o distanciamento das médias lá pelo M5, tá? Beleza? MM50 aqui também acaba sendo, né, um suporte, né? Só que ela está bem flat já, né, pessoal? Tá? Quando ela começa a ficar muito flat assim, ela acaba atuando como magneto, né, como imã. Então, se o preço se afasta demais, às vezes ele volta para fazer um pullback nela ou nas médias menores, tá? Beleza? A gente dá uma olhadinha aqui no M5, né, para ter um papo sobre o dia de hoje. O dia de hoje, pessoal, ele abriu, né, com um pequeno gap de alta, tá? Em relação ao dia anterior, ó. Era 250 pontos. Ele abre abaixo da MM20, tá? Dentro de uma movimentação de baixa. E para quem acompanhou a aula de pernas, né, pessoal, pernas e pressão do final de semana, né, eu vou usar outra ferramenta aqui, ó, para vocês observarem melhor. Aqui eu falei para vocês, né, que a gente teve uma boa perna, né, uma boa movimentação, né? E dentro das dicas, né, que a gente acaba dando, que às vezes são algumas dicas soltas que tem no livro do Brooks, né, que muitas vezes depois de uma boa perna, né, quando você tá lá tendo um movimento, de repente você do nada tem uma boa perna, ó. Essa pressão ela foi contrária à movimentação anterior, né, de alta, tá vendo? E ela veio, e ela é uma perna muito boa, né? Ele fala para a gente esperar pelo menos mais uma movimentação, né? Então, ainda não vinha, ainda não tinha, né, tido essa outra movimentação. E vocês observarem mais ou menos a frequência dessa perna, da máxima da movimentação, a mínima da movimentação,
ela praticamente teve, né, a mesma amplitude, tá? Cerca de 170 pontos, tá? Se você olha da máxima até a mínima ali de onde ela chegou, tá? Beleza? Então, teve praticamente esse mesmo movimento, né, projetado aqui, tá, para baixo dessa perna, né, fez um pullback e boa movimentação de baixa, né? E aí, né, o preço abre aqui dentro da MM20, as médias ainda estavam alinhadas para a venda, né? Ele volta, né, fecha o gapzinho que ele deixou aberto, faz um pequeno pullback. E esse pullback foi o que, pessoal? Tá? Essa região aqui, né, ela estava marcada, só desmarquei. O que foi isso daqui? Tá? Deixa eu trocar essa coloração aqui. O que foi isso daqui, né? Certo? Aqui você tem o que? A máxima do dia. Aqui você tem um teste, a máxima do dia. Né? E aqui novo teste. Você não vê fechamentos aqui em cima, tá? Então, se a gente quer saber de interesse comprador, a gente quer fechamentos acima dessa região, não fechamentos abaixo, certo? Você quer que os compradores demonstrem que eles conseguem romper essa região, tá? E aí o preço vem, faz esse pullback aqui, dá uma lateralizada, barra de ignição, né, pessoal, tá? Volta para baixo de todas as médias, gatilho de venda ali, certo? Aqui você tinha um stop, ó, de 230 pontos pelo M5, tá? 230 pontos, stop protegido pelas médias, pela VWAP, pela MM20, tá? Lembrem, né, a ideia lá das aulas de médias, né, são agora, né, nesse contexto aqui, resistência ao preço. Tá? Então, o teu stop tem uma proteção. Por isso que eu não recomendo vocês fazerem trade contra a tendência, né? Então, aqui 230 pontos, né, te deu a possibilidade de pegar quase 1.000, certo? Beleza, pessoal? Tá? Em 35 minutos. Aqui, pessoal, essa região aqui era uma região de troca de polaridade, tá? Desse topo aqui, ó. Certo? Então essa região aqui é aquela região que vem também lá de trás, ó, tá? Aquela região lá do M60. Então ela é uma região interessante, tá? Eu vou colocar aqui no M60, né? Só para trocar ela de cor, né? Eu acho que é mais fácil até usar a do diário lá. Mas eu vou pegar aqui mesmo, tá? Vou deixar ela um pouco mais grossa aqui, na cor de vinho. Tá, ela era essa máxima aqui, ela teve essa outra trava nessa outra máxima aqui, tá? E lá no M5, né, ela era essa região aqui. E aí a gente vai, né, para aquela mesma ideia das médias, né, pessoal, como localizador, tá? Você vendo as médias aqui como localizador, você acredita no rompimento real dessa movimentação? Né, com a 9 aqui, ó, ela estava a 500 pontos, tá? A média móvel de 20, ela se encontrava na hora que o preço chegou aqui nessa extremidade, a 720, 790 pontos. E aí MM50, né, 1.000 pontos, tá? Estava bem afastado das médias, né, pessoal? E acabou voltando. Aqui pelo M1 deu alguns trades, tá? Deu para pegar um pouco dessa movimentação aqui. Às 11 horas saiu notícia, né, que foi essa barra aqui, tá? Essa barra aqui é a barra das 11, né? Ela acabou deixando a volatilidade um pouco mais alta, né? Não fui atrás ainda para ver o que era. E aí a gente sempre remonta, né, pessoal, a ideia de estrutura, né? Se você pegar o dia de hoje, né, o que o preço veio fazendo de estrutura, né? Até então eu tinha essa máxima aqui. Opa, o preço renovou ela, né, porque ele veio acima. Né? E aí depois ele veio abaixo. Se ele veio abaixo, por mais que tivesse um novo pullback aqui, né, provavelmente ele viria, né, a níveis mais baixos. Então se eu estou vendido, beleza, eu estou tranquilo. Né? Poderia ter feito uma parcial, né, depois de alguns pontos, né, 500 pontos, né, fazer uma parcial para quem opera com mais de um contrato, tá? E aí o preço esticou demais, pessoal, realiza em lucro, principalmente por ter chegado em região, né? Tá? Região interessante, porque volta, né, pessoal? Você vai devolver pontos. E aí o preço não renova a máxima, né? Porque a máxima até então estava aqui, né? E aí ele vem e não renova a mínima, tá? Ele trava aqui, certo? Quando ele não renova a mínima, ele deixa a possibilidade dele ir renovar a máxima. E ele veio fazer isso, renovou essa, né? E inclusive renovou essa daqui. Só que, né, depois que ele renova essa máxima aqui, né, que é esse momento, tá? Ele não renova mais máxima alguma, tá? Ele veio descendo de escadinha, né? Nenhuma máxima renovada mais. Então a estrutura de alta acabou, tá, pessoal? Aqui ele veio até também, né, fazendo a escadinha de baixa, né? Complexa, mas veio, tá? Deixou um gatilho de venda aqui, ó, certo? E lá no Instagram, né, eu tinha postado a possibilidade, né, de lá no M60 ser, né, a falha de topo, né, de estrutura de alta, para que poderia, né, vir renovar a mínima, e o preço veio, tá?
E aí aqui você tinha um stop também protegido de 161 pontos, tá? 170 pontos. E aí, né, ele teve a possibilidade de cerca de mais 1000 pontos, tá? E aí foi a parte da tarde que deu essa movimentação e foi muito, muito boa, tá? E agora, né, pessoal, o preço tá em um modo rompimento, né? Ele se estreitou, tá se estreitando aqui, né? E a volatilidade foi ficando cada vez menor, né? Então isso daqui é um modo de acumulação, tá? E modo de acumulação, né, gera rompimento, correto? Tá? Então, atenção à movimentação de amanhã, né? Essa modo rompimento de um triângulo simétrico, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Para baixo ele estaria no Fab 4 de venda, né? E aí a gente fez aquelas marcações lá do M60, né, como possibilidade de alvo. Para cima, né, se ele abre, por exemplo, acima da VWAP aqui, até então, a MM200 está, né, tá próximo, né, desse primeiro topo duplo, depois tem outro, tá? Regiões onde o preço parou, né, pessoal? Então a gente sempre tem que dar um pouco de atenção a isso daqui. Esse ponto de inflexão aqui ele é um pouco mais relevante, né, porque ele esticou mais, depois disso ele cavou mais, tá? Então quanto maior, né, a movimentação, né, desses pontos de inflexão, né, mais importância a gente acaba dando ali para ver como é que o preço chega nessas regiões. E se ele chega muito esticado das médias, né, aí a gente fica mais atento ainda, beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no dólar, né? Vou colocar aqui no M2. Na verdade eu vou colocar aqui no M1, pessoal. Eu quero que vocês vejam uma regiãozinha de volume, tá? Tá, pessoal? Aqui o M1, eu queria trabalhar aquela ideia, né, com vocês de distanciamento das médias, né, com o preço chegando em cima, né, de algumas resistências, tá? Aqui, pessoal, ele deu a venda, né? Aqui você tem uma boa barra de ignição, né, saindo das médias, tá? E aí você tinha, né, um stop parecido até com aquele do M5. Aqui, né, você teve a possibilidade de ver o preço chegando numa região de suporte por volume, longe das médias. Além disso, ele deixou, né, um candle de reversão, né, um padrão de reversão em cima de um suporte, né, que é um preço de fechamento de reversão longe das médias. Então tinha um espacinho para voltar. Ele volta, né, deixa novo gatilho aqui, ó, você tinha outra venda, 119 pontos de stop, tá? Gatilho pequeno, saindo das médias, alvo para o fundo duplo, né, tá? Alvo maior do que o seu stop, né? E a partir daqui, né, se você conduz a operação, ainda assim, mais cerca de 700 pontos, tá? Pelo M1, né? E aí ele chegou naquela região lá, né, que a gente falou que é de troca de polaridade, tá? E aí aqui acabou dando mais uma oportunidadezinha na compra, né? Aqui é aquela barra de volatilidade das 11, né? Tá? Trava na região da MM200, né? Acaba não rompendo o preço e as médias, tá? A MM200 para a gente considerar aquele rompimento para possibilidade de Fab 4 no intraday, né? Volta. Aqui já ficou um pouco mais interessante, né? E o preço esticou um pouco mais, né? Olha que interessante essa movimentação aqui, ó, mesmo para o M1. Aqui, pessoal, você só vê pressão de um dos lados, né? É aquela ideia de uma movimentação, né, com excelente pressão. Você não vê o preço, né, voltando, tá? Você não vê uma L1 aqui, né, que seria uma primeira tentativa, né, de movimentação contrária, né, como isso daqui, tá? Isso aqui seria a nossa primeira L1, tá? Então, em toda essa pressão aqui não teve, né, movimentação contrária, tá? Beleza? Então você vai acompanhando, né? Deu alguns gatilhos aqui, certo? Aí aqui lateralizou, né, pessoal? Mas por volta de meio-dia, né? E aqui, né, foi aquela movimentação, né, lá daquela máxima do dia, tá? E aí aqui você vê um pouco mais claramente, né, aquela ideia de estruturas, né? Ó, sempre mais baixa, né? Aí aqui consolidação, né, lateralizou. Aí aqui expandiu um pouco, mas não andou muita coisa, né? Aí aqui acaba virando questão de topo duplo, tá? Mas o preço veio, né? Deixando pequenos sinais, tá? Topos cada vez mais baixos, né? Aqui também, um pouquinho coisa mais baixa. Aqui, né? Tá? Então vendas aqui, né, geraria possibilidade, né, de pegar toda aquela movimentação, né? Gatilho saindo das médias, né? Esse aqui já estava um pouco afastado, tá? Aqui bem interessante, né? Gatilho saindo das médias. PC, né? E aí mais 500 pontos, tá? Beleza? Certo? Aqui já a movimentação já foi um pouco mais difícil, né, pessoal? Vocês podem ver vários dojis, né? Em tendência, mais dojis, tá?
Dojis também podem manter uma tendência, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O dólar a gente havia falado que ele tinha fechado, né, em cima de um suporte, né, pessoal? Não tem ainda um bom alinhamento para uma forte movimentação de baixa, né? Ele pode fazer ainda um retorno aqui às médias, tá? Para voltar a cair mais, tá? Aqui pelo diário, né? A gente havia dito, né, que ele corrigiu até os 50%, tá? Dessa perna, pensando em retração, né, de Fibo. Então toda essa perna aqui, a correção que ele vem fazendo, né, ela para aqui nos 50%, tá? Então travando aqui na região dos 50%. É a região que o UAU usa, tá, pessoal? O UAU não usa o 61.8 nem o 38.2, tá? Só esclarecendo para vocês dentro da metodologia. Mas no nosso mercado muitas vezes me auxilia, então se me auxilia eu acabo utilizando, tá? Beleza? Então, travou ali na região dos 50%, tá? Até essa perna de alta aqui. E até então vem demonstrando, né, a possibilidade de uma reaçãozinha, né? Ou de uma lateralidade por aqui, até que as médias cheguem por aqui e o preço possa vir um pouco mais abaixo, tá? Beleza? Se ele se manter aqui, né, provavelmente as médias chegam e as médias calçando o preço, ele pode vir, né, a níveis um pouco mais baixos aqui, tá? Então, vamos ali ao M60, tá? Hoje eu não operei o dólar, tá, pessoal? Acabei entrando ali no mini índice e acabou dando um valor legal, acabei nem mexendo com o dólar, tá? No M60, pessoal, o que a gente havia comentado, né? No vídeo anterior, tá? É o vídeo de final de semana. Para a gente pensar em comprar o dólar, comprar mesmo, né? A gente quer ver uma quebra, né, na estrutura, certo? Até então, né, se a gente pegar aqui, ó, a gente vem vendo uma estrutura de baixa, certo? Essa aqui, ela começa a fazer uma pequena quebra, mas só que só nessa aqui, tá? Ainda nessa movimentação mais próxima, né? E o que eu havia apontado para vocês? Essa região, né, que até deixei esse alarme ligado aqui. Então o preço vindo aqui acima dessa região, né, ele já fica agora com esse fundo aqui sendo um pouquinho mais alto, né, e ficaria com esse fundo aqui sendo um pouquinho mais alto. Então aí as coisas mudariam um pouco o cenário, né, e aí eu teria, né, a renovação de máximo. Então a estrutura de baixa aqui no M60 ela seria modificada. Então aí eu posso pensar depois em ver, por exemplo, um pullback por aqui e o preço saindo aqui das médias, né, como uma compra bem interessante. Para quê? Para vir testar aqui a nossa MM50, tá? Assim como o índice acabou fazendo lá no diário, tá? Beleza, pessoal? Então, a leitura é a mesma. A gente precisa que a movimentação inicie, né, para a gente entender aquilo, para a gente poder atuar dentro dessa movimentação, tá? O preço vem renovando máximas e mínimas, ele veio renovando mínimas, mínimas cada vez mais baixas, né? Então, quando ele começa a mudar isso daqui, ele nos dá algumas oportunidades, beleza? Até então, né, lateralidade, tá? Ele precisa sair dessa lateralidade para deixar as coisas um pouco mais claras para a gente, né? Lateralidade pelas médias, né? A média de 20, né? Tá bem flat, tá bem lateral, sem direção, tá? Então o preço ele tende a subir, tende a descer, né? Mas se ele vier fazer a nova máxima, né, ela pode começar a ganhar uma direção, a 9 também, né? E aí, né, a gente teria uma mudança nessa estrutura de baixo, certo? O preço mudaria aqui, né? E aí teríamos, né, uma oportunidade na ponta comprada ali um pouco mais segura, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no M5, tá? Dia também bem complexo, né, pessoal, no M5. Ó. O que você tinha aqui, né, de movimentação do preço, tá? Até então, né, você tinha esse canal aqui, né? Deixa eu apagar um pouco dessas linhas aqui para a coisa não ficar tão confusa, tá, pessoal, para vocês aqui. Vou apagar isso aqui também e isso aqui, tá? Essa máxima aqui, certo? Ligada a essa outra máxima aqui, tá? E a movimentação extrema dela, né? Tá? E aí o preço estava, né, nesse canal aqui, certo? E aí no dia de hoje, né,
No final do dia ele acabou vindo aqui e antes ele veio aqui, tá? Testar. Canal, né, pessoal, tá? Você pegou essa máxima aqui e essa outra aqui. Beleza, se o preço chegar aqui, você observa, tá? Se ele não chegar, tudo bem, né? Mas o que você fez sua parte, né? Você pegou uma máxima, ligou a outra, né? Se você ligasse essa daqui, ó, ficaria um pouco mais extrema, né? A essa daqui, né? Mas ainda assim haveria um pouco de respeito, tá? Dentro dessa movimentação, tá? Então eu vou modificar um pouco essa linha aqui e essa outra, certo? Aqui não chegou a tocar, tá? Chegou bem perto, mas estava bem esticado das médias também, tá? E aí, pessoal, no dia de hoje, né, a gente teve esse gap de baixa, né? Tá? Deu gatilho de venda aqui já desde a abertura, depois outro gatilho de venda aqui, ó, pelo M5. Tinha um stop de 15 pontos, né, e chegou a pagar 23, tá? Ele chegou perto dessa região aqui, né, pessoal? Se você acabou deixando esse canal aqui, né, e com o preço esticado das médias, você realiza lucro, né? Porque você sabe que o preço em determinado momento ele vai voltar. Nem que seja só para fazer um pullback para poder cair mais, né, para ele poder romper, para as médias poderem calçar o preço aqui, poder realizar o rompimento da região, ou para uma reversão, né? E ele acabou fazendo a volta em V, né? Deixou o gatilho de compra aqui, tá? Stop bem ruim, né? Porque volta em V não deixa stops muito claros, né? Nem stops baratos, então aqui seria um stop, ó. Seria um stopzinho aí de 25 pontos, tá? E chegou a pagar 21, certo? E aí o preço, né, chega no topo do canal. No topo do canal que você ligou aqui é essa máxima com essa outra máxima aqui. E o preço chega nessa região. A gente sempre fala, né, da porcentagem, tá, de rompimento de canais, certo? E aí o que, que o preço faz? Ele falha, né? Aqui foi às 11 horas também, né? Olha que candle doido, né? Uma volatilidade para cima, uma volatilidade para baixo, né? Fecha como um doji praticamente igual, né? Parecendo uma bobina isso aqui. E aí teve alguns cenários, né, que você poderia ter observado, né? Algumas ideias micro, né? Aqui, ó. Você tinha essa máxima, dentro dessa volatilidade doida aqui, ele veio deixar uma máxima mais baixa, depois ele deixa outra máxima mais baixa, né? Tá? Gatilho de venda, entrada aqui, né, pessoal? Aqui está o gatilho, certo? Stop aqui em cima, tá? Pagou, né? De novo, um pouco mais do que 1 para 1, tá? Então sempre atenção, né? Esses detalhes aqui. Outro detalhe que você poderia ter observado, né, é que ele renovou mínima, tá? Nessa movimentação aqui de alta volatilidade, tá? Certo? Então, vendo aqui, ó, stop 23 pontos, pagou 30, tá? E aí aqui, pessoal, sempre a mesma ideia, né? Se essa movimentação vai nos levar para uma movimentação de baixo, ela tem que vir abaixo dessa aqui, né? Essa é a nossa premissa. Então, se eu vendi aqui, o preço começa a apresentar sinais de falha, né? Olha a distância das médias, tá, pessoal? Podia ter um pullback, podia não, né? Precisava de um pullback, né? Caso o preço fosse cair mais, tá? Então, afastou demais as médias, né? É interessante você realizar lucro, tá? Não ficar deixando dinheiro na mesa, certo? Tranquilo, pessoal? Antes deixar um pouco, né, por aqui, tá? Do que devolver por aqui, certo? E aí, né? O que é isso daqui, né? Fundo mais alto. Né? Ele não renova, né, a nossa mínima até então. Veio deixar um fundo mais alto, né? Veio deixando fundos mais altos, certo? Mudou a estrutura, né, pessoal? Você está vendo aqui que o preço acabou, né, vindo renovar algumas máximas, tá? Que vinha sendo deixado aqui pelo meio do caminho. E aí, né, pullback, saindo das médias, médias já alinhadas, preço já acima das médias, né? Aí você tinha entrado aqui, stop curto, protegido pelas médias, né? E aí acabou vindo, né, gerar uma movimentação bem interessante, né? Entrada aqui, né? Stop aqui 13 pontos, tá? E chegou a pagar 31. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, do dólar, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso M60. Nossos dois colegas estão no modo rompimento, né, pessoal? Por quê? Modo rompimento porque as barras estão se estreitando de tamanho, né? Então, sempre que as barras vão fechando e elas vão ficando sempre com tamanhos menores, né? Acaba nos remetendo a essa ideia, né, de que a gente pode estar ali vendo um triângulozinho ali, certo? Aqui tá tentando romper, né, pessoal? Esse canalzinho aqui que a gente fez, tá?
Só que é tentando, né? Por que tentando? Porque até agora, né, você não tem um gap, nem um fechamento realmente externo, tá, a essa movimentação toda, tá? Então se a gente tiver uma barra, né, aqui acima, tá em 20, né, fechando legal, beleza. Aí a gente pode vir aqui, né, ter essa ideia de vir testar a nossa máxima aqui, né, que tá com o alarmezinho ligado. Para quê? Para depois ter um pullback e poder subir mais, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? E M5, né? Tá com a MM200 aqui no meio, né? Então se abre num gap de alta ali, as médias vão acabar alinhando, ele faz um pullback e ele pode voltar a subir. Se abre num gap de baixa, né? As médias também podem continuar, vão gerar um certo alinhamento, né? Já que estão todas juntas, né? Tá? Estão todas juntas ali. E geraria, né, também a mesma ideia, né, de alinhamento e pode gerar uma movimentação ali, né, um pouco mais extrema. E no M60, né, a gente vê essa lateralidade, tá? Então esses movimentos que esticam, né, pode vir aqui em cima voltar a falhar, pode vir aqui embaixo voltar a falhar, né, mas a tendência aqui pelas médias, né, é que a gente pode enfrentar um pouco de lateralidade. Então atenção, né, aos fechamentos do M60, tá? Porque ele pode vir aqui acima, né, pode vir aqui abaixo, a barra seguinte, né, retornar, tá? Até porque ele tem mantido, né, essa lateralidade aqui nesse fundo, tá? Como vocês estão vendo aqui já esses 2 dias aqui, né? Tá? Dia 29, tá? E dia 1º. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se gostou da análise, né? Se gostou do operacional, curta, compartilha, né? Se inscreve no canal. O Trade System, né, vai ser disponibilizado de maneira gratuita, tá? Quando a gente atingir os 1.000 inscritos. Bem como, né, eu vou fazer a experiência, né, com a sala do Telegram, né, onde eu vou mandar algumas análises, né, para vocês. As análises que eu vou mandar serão, né, do macro, tá, pessoal? Movimento, que é para vocês entenderem mais ou menos a lógica, né, de movimentos um pouco maiores para que vocês possam utilizar, né, em time frames menores, como essa análise, né, do M60 ou essa que eu postei hoje no Instagram, né, que era da possibilidade de uma movimentação de baixa, né, e ela gerou uma possibilidade de um trade, né, na parte da tarde de cerca de 1.000 pontos, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu vou começar, né, essa ideia de sala, né, de maneira porque eu preciso ver também como é que eu vou manter minhas operações e mandar, né, análise para vocês, porque assim, para mim a análise na minha cabeça ela acaba ocorrendo de maneira rápida, né, mas eu vou ter que montar alguma coisa ali para explicar para vocês, tirar um print da tela, tá, ou fazer um mini vídeo, né, tá? Já que o próprio Trade System em si tem gatilhos de compra e venda, né, e vocês entendendo um pouco essa movimentação de onde há mais espaço, né, eu acredito que eu consiga ajudar vocês a ficar um pouco mais lucrativos, né? E é essa a ideia, né? Que vocês consigam, né, fechar dias e dias positivos ali, né, junto com a gente, beleza? Tranquilo, pessoal? Valeu, obrigado, um abraço